Bom, pessoal, temos aqui uma questão que faz referência à dinâmica no Enem 2012. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar, ou seja, no limite do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Então, o que acontece? Para que um carro ele mantenha um movimento legal, sem deslizar, o atrito precisa ser estático. Dizer que o atrito é estático é dizer que não existe deslizamento relativo entre os pneus e a superfície. Quando a gente desliza, por exemplo, uma pista molhada, a gente tem que o atrito é cinético, ok? Existe deslizamento, se existe deslizamento, a gente tem atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito, que ele chama de FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão, que ele chama de P, aplicada no pedal de freio, para os carros sem ABS. Então, primeiro vamos analisar aqui sem o ABS, E depois a gente vai analisar com o ABS, beleza? Então, ele quer saber os gráficos respectivamente, ok? Então, aqui no primeiro gráfico, a gente vai ver aqui o que acontece sem o ABS. Lembrando aqui que no eixo vertical a gente tem a força de atrito, que ele chama de FAT, e aí ele tem aqui, no eixo horizontal, a gente tem aqui a pressão P aplicada ao pedal de freio, beleza? Uma coisa, lembre-se que, no geral, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, Isso quer dizer que a força de atrito, que a gente pode calcular como μ vezes a normal, o coeficiente vezes a força normal, a gente pode dizer, então, por esse raciocínio, que a força de atrito estático é sempre maior que a força de atrito dinâmico para o mesmo corpo, tá? E aí vê o que acontece. A gente sabe aqui que sem ABS, a gente vai resultar no travamento das rodas. Então, veja, conforme a gente vai aplicando a pressão no pedal de freio, a gente vai aumentando o atrito estático, Até que chega num valor limite, em que as rodas travam. E aí, quando as rodas travam, a gente vai ter um deslizamento. Se a gente tem deslizamento, a gente vai cair aqui para um atrito dinâmico, ok? Como a gente tinha concluído aqui, o atrito estático é maior que o atrito dinâmico, beleza? Então, vê só. Então, o que a gente quer evitar com o ABS é que a gente tenha esse travamento de rodas, ou seja, que a gente não atinja esse valor que eu chamei de valor limite, ok? Então, vamos aqui desenhar os eixos. Novamente, aqui o eixo vertical é o atrito, é o FAT, e aqui no eixo horizontal a gente tem a pressão aplicada ao pedal de freio. Então, a gente sabe que a gente não pode ultrapassar um certo limite, que seria ali o limite em que a gente tem o travamento das rodas, tá? Qual é a sacada do freio ABS? A gente coloca lá uma pressão, beleza? Essa pressão vai fazer com que o atrito suba, só que aí o ABS ele vai impedir que a gente tenha ali o alcance ali do atrito estático máximo que a gente pode chegar, o que ocasionaria o travamento das rodas, Então, a gente vai liberar as rodas quando a gente se aproxima ali da pressão de seu valor limite, ok? Isso vai acontecer, gente, sucessivas vezes. Então, beleza, aliviei a pressão, aí o que acontece? Coloco mais pressão, aí vai subir. Só que ele vai aliviar a pressão novamente, e aí ele desce. E assim vai sucessivas vezes. E isso faz com que ele não atinja o valor limite e ele não deslize, beleza? Então a gente ali tem menos acidentes, tranquilo? Se a gente olha nas alternativas, a resposta que condiz com isso é justamente aqui a letra A de AIDS. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!